No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, tudo bem? Boa noite para você que está aí com a gente conectado através do nosso canal no YouTube. Também você que está ouvindo através da Rádio Novo Tempo 95,7, aqui no nosso canal @Rádio Novo Tempo _Rio. Sou Diógenes Oliveira e de agora em diante estaremos juntos aqui nessa nossa grande noite de estudo da Bíblia e também uma noite em que nós estamos encerrando uma temporada de 8 encontros. Foi muito bom ter passado esses momentos todos com você, aprendendo muita coisa boa, né? Eventos finais, foi uma série que pôde nos mostrar que Deus está com tudo sob controle e que Ele em breve vai voltar. E vai voltar para levar o seu povo. E hoje nós queremos fechar com chave de ouro esse nosso encontro, né? Lembrando que você que está aí com a gente, por favor, né? Já vai aí chamando seus amigos, já vai compartilhando, você que recebeu o link ou não recebeu o link, chegou agora aí, está acompanhando a gente, tem aí, ó, para você uma setinha, já pega aí, compartilhe no grupo, compartilhe com alguém especial que você quer muito ver no céu, porque essa mensagem de hoje promete, é uma mensagem profunda, que vai falar sobre uma nova terra, sabe? Eu não sei você, mas eu acho que você, como eu, você deve estar cansado desse mundo aqui. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? E nós queremos muito poder um dia estar no céu ao lado do Senhor Jesus. E sobre esse tema é que nós vamos falar hoje. Quero convidar você para dar o seu like também, porque a gente sabe que o YouTube funciona assim, quanto mais like você der, mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo que transforma a vida e também corações. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo pastor Bruno Santelli, que já está a postos aqui, que está sempre conosco todas as noites. Meu amigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, querido Diógenes. Boa noite, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Tudo bem? Tudo jóia. Pastor, olha, ontem foi uma quarta-feira, nós anunciamos aqui que seria a última, mas ao mesmo tempo que a gente está com aquela tristeza de estar terminando uma temporada, estamos também com uma expectativa muito grande, porque vamos começar uma nova temporada do Apocalipse, né, meu amigo? Então, é muita alegria, né, irmão? Agora vai, hein? Quais são os planos aí, Diógenes, do Apocalipse? Olha, os planos é de começar no dia 23, então já coloca na tua agenda, 23 de junho, vamos estar começando essa temporada, transmitindo dessa vez não só na quinta-feira, como essa temporada foi, mas terças e quintas-feiras, porque teremos aí 18 encontros, né? São 22 capítulos o livro do Apocalipse, nós vamos precisar de pelo menos 18 programas para poder estudar todos os temas ali, então você não pode perder. Fica antenado que durante a programação eu vou dizer para você o que você precisa fazer para já entrar nessa listagem especial de alunos dessa nossa nova classe. Pastor, vamos lá, porque o tema de hoje promete e temos um convidado muito especial que está entre nós, o pastor Marcos Santiago, nosso amigo, ele que é uma pessoa assim que eu conheço há algum tempo, né, desde que eu estreiei aqui no Novo Tempo, muito simpático, sorridente e conhecedor profundo das Escrituras. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, que alegria estar com vocês. A gente já se conhece há bastante tempo, mas é a primeira vez que temos a oportunidade de compartilharmos juntos a palavra de Deus através das ondas de rádio. É um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos por você ter aceitado estar com a gente. Eu sei que a tua agenda também é muito lotada de atividades, de viagens, né? Mas você parou um pouquinho para estar com a gente. Olha, você que está aí conosco, por favor, não esquece, dê o like, compartilhe, porque, como eu falei, a mensagem de hoje promete e vai abençoar muito a sua vida. E eu quero já convidar você, que faz parte do nosso grupo seleto, a ficar atento, que ao final da explicação de hoje, nós vamos colocar o link do nosso quiz, porque tem certificado de conclusão, tá? Tem certificado de conclusão para você que acompanhou tudo direitinho, você vai receber o seu certificado, vai guardar ele, então é bênção, tá? E eu prometi também o seguinte, eu prometi que ia dar uma Bíblia de presente, então você que está no grupo, fica antenado, porque a gente vai ver quem respondeu direitinho e vai receber a Bíblia na sua casa, olha só que legal. Então tem que estar com tudo bonitinho lá, tá? Coloque seu endereço tudo bonitinho. Pastor Bruno, vamos lá, porque nós temos que começar sempre orando, pedindo a Deus que nos dê inteligência, sabedoria, compreensão,
porque o assunto do Apocalipse não é fácil, não, meu amigo. Precisa do Espírito Santo. Então, ora, por favor, para o pastor Marcos falar e tocar aí bem fundo no nosso coração. Sem problemas. Vamos orar então, meus queridos. Feche seus olhos, em atitude de reverência, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado pela tua misericórdia, bondade, cuidado para conosco e de maneira muito especial agradecer porque nós ainda temos liberdade, podemos estudar tua palavra e hoje te pedimos de maneira muito carinhosa, esteja por favor com o pastor Marcos Santiago, que ele seja mais uma vez usado por ti como teu vaso escolhido, que ao compartilhar a mensagem do tema de hoje, nós possamos nos aproximar mais de ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Posso falar agora? Acho que eu já vou falar, né? O pessoal quer fazer parte desse nosso novo curso Apocalipse Online. Olha só, em primeira mão, só para você que está assistindo a gente agora no nosso canal no YouTube, como é que você vai fazer? Não é aqui no chat, você vai mandar agora uma mensagem para a gente no WhatsApp da rádio. Você vai mandar a seguinte palavra, Apocalipse, para você poder se inscrever nesse nosso novo curso. Mande Apocalipse, você vai receber um link automaticamente e vai poder fazer sua inscrição bonitinho, vai receber as informações em primeiríssima mão. Então, manda agora no 98-048-0957. Repetindo, 98-048-0957. DDD 21, tá? Tá aparecendo para você aqui, ó, o número bonitinho, 2198-048-0957. Mandou, aguarda direitinho para você fazer o seu cadastro e a sua inscrição. Beleza? Pastor Marcos, agora é contigo. Você vai ter 25 minutos para falar sobre um tema importante que é a nova terra. Eu já confesso para vocês que eu já tentei imaginar como vai ser essa nova terra. Mas nada que eu tente imaginar, eu acho que vai chegar aos pés daquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, meu amigo, você vai tentar agora fazer a mesma coisa. É contigo o tempo. Muito bem, eu consigo imaginar algumas coisas. Eu sou de Minas Gerais e, pensando na minha terra natal, o que eu mais gosto de comer é angu e quiabo. Talvez algumas pessoas de outras regiões vão conhecer o angu mais como polenta, mas lá em Minas Gerais o angu ele tem uma textura mais sólida e o quiabo todo mundo conhece em todo lugar. Eu amo essa refeição e porque eu consigo entender um pouquinho da ideia da nova terra, porque eu acredito que na nova terra eu vou poder comer o meu angu, o meu quiabo, porque eu vou plantar milho, que é matéria-prima para o angu e outros alimentos deliciosos, e eu vou plantar quiabo, e aí todo mundo que vier me visitar na minha casinha, que talvez não vai ser, eu já falei com Deus que não precisa ser uma mansão, que pode ser até uma kitnet, um barracão, pode ser um cômodo apenas, mas todo mundo que vier me visitar lá na nova terra, vai ser um lugar maravilhoso de paz, eu não vou colocar muros no meu quintal, todo mundo vai poder entrar, e quando você acessar a minha casa, eu vou te servir um delicioso e saboroso angu com quiabo. Então eu começo a entender um pouquinho do céu, quando eu começo a sentar à mesa aqui e saborear coisas tão maravilhosas. Mas você sabe que o melhor da refeição não é tanto o alimento, mas é a companhia. E aí quando a gente fala de nova terra, a gente fala de companhia, a gente fala de família. E quando eu penso na minha terra natal, eu consigo, numa retrospectiva, acessar momentos que eu não gostaria de ter perdido esses momentos. Eu gostaria que eles fossem para sempre. Momentos em que, como família, sentávamos à mesa, olhávamos nos olhos e agradecíamos a Deus pelo pão de cada dia. E juntos ali, a gente contava histórias, a gente sorria, a gente chorava. E no final a gente se despedia com muito pesar, porque a gente queria viver para sempre naquela ocasião. Isso é nova terra. É você voltar ao plano original, onde os projetos de Deus, eles foram empreendidos, eles foram revelados, e aí quando a gente volta a esse plano original, não dá para a gente pensar em Apocalipse e falar de nova terra sem falar do Éden, do paraíso, da criação. O Apocalipse está totalmente conectado ao início da Bíblia. E os 2 últimos capítulos do Apocalipse estão conectados intimamente aos 2 primeiros capítulos de Gênesis.
No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que o Gênesis começa. Deus é o Criador. Deus criou tudo que existe no universo. Deus criou tudo que nós não enxergamos e não vemos, porque está além da nossa atmosfera. Mas Deus criou tudo o que está nessa atmosfera e que podemos tocar, podemos ver, podemos reconhecer como obras extraordinárias. Quando nós olhamos para as leis da natureza, nós ficamos encantados. E quando olhamos para a própria natureza, por mais que ela tenha sido afetada pelo pecado, nós conseguimos compreender, nós conseguimos aceitar que há uma inteligência superior, há um Deus por trás de tanta beleza. E aí, quando vamos ao Gênesis e percebemos Deus criando no primeiro dia a luz, e houve luz no primeiro dia, ali Deus estabelece para todo o projeto que ele tinha de criação, o tempo, primeiro dia, 24 horas, Deus estabelece a forma, luz, e agora há uma divisão entre luz e trevas. No segundo dia, Deus, ele faz uma separação entre águas, e ele coloca água acima, ele coloca água abaixo, ou debaixo, e ele deixa uma corrente de ar entre estas duas estruturas de águas, o firmamento e aquilo que nós poderíamos chamar de mares, e essa corrente atmosférica. Deus está criando, dando forma àquilo que até então não tinha, para criar condições de vida. Por isso que no terceiro dia da criação, Deus faz brotar da água a porção seca, terra. E dessa porção seca, no terceiro dia, Deus faz brotar ervas. E aí, nesse terceiro dia, Deus então forma o que nós conhecemos como planeta e dá condições de vida nesse lugar. A partir do quarto dia da criação, Deus começa a preencher aquilo que ele havia formado. Quarto dia, ele preenche com os astros, o sol, a lua, estrelas, que serviam para preencher o momento de trevas, a noite, e o momento de luz, a parte clara do dia. E aí você vê que esses astros servem como sinais para o tempo. Como que a gente sabe que um ano começou, um ano terminou, um dia começou, um dia terminou? Sinais de estações. E aí a gente tem a Lua sendo para a gente referência de mudança de estação, a Lua em relação ao Sol, em relação à Terra, e a gente tem também a Lua definindo para a gente, em suas diferentes fases, quando um mês começa, quando o mês termina. A gente tem o quinto dia, quando Deus, ele cria os animais marinhos. Olha que coisa fantástica que Deus coloca naquelas águas do segundo dia, os animais marinhos. E as aves, então, para preencher aquela corrente atmosférica, aquela corrente de ar, que Deus havia também formado no segundo dia. Mas, quando a gente chega ao sexto dia, Deus cria animais, mamíferos, répteis, que começam, então, a povoar a terra, a porção seca, e Deus cria o ser humano, eu e você. Deus cria o casal e o casamento no sexto dia. E aí, no sétimo dia, o dia extraordinário que Deus separou para que o ser humano e toda a criação pudesse reconhecer que Deus, na sua imensa sabedoria, ele teve o poder extraordinário de criar, colocar tudo em ordem e fazer com que o sábado se transformasse num dia de reconhecimento de que ele é o Criador e num dia de adoração, porque no sétimo dia Deus não criou algo palpável. Deus disse que era abençoado o sétimo dia, ou seja, o sétimo dia se transformou num espaço de tempo onde nós somos abençoados. Deus usa o tempo para nos abençoar. E aí, no tempo chamado sábado, nós olhamos para tudo aquilo que Deus havia criado nos 6 primeiros dias e nós somos abençoados. E aí a gente separa esse tempo, porque é um tempo santo, sagrado. Bom, o que tudo isso tem a ver com a nova terra? A nova terra é a devolução a nós, seres humanos, do privilégio, no meu caso e no seu caso, de pisarmos pela primeira vez nesse paraíso que Deus criou. Porque esse paraíso, por causa do pecado, ele foi retirado do acesso humano. Esse paraíso, por causa do pecado, transformou-se num lugar de desejo, num sonho, num ideal do ser humano. E aí esse paraíso, por causa do pecado, foi protegido.
Dentro desse paraíso havia uma árvore chamada Árvore da Vida. Através dessa árvore, o ser humano tinha condições de ter toda a reconstituição vital. Essa árvore servia para dar garantias de continuidade de vida. Tanto é que um dos motivos pelos quais Deus os tirou do jardim do Éden, Adão e Eva, foi para que eles não comessem da árvore da vida, correndo o risco de, estando pecadores, comendo da árvore que produzia vida, vitalidade, eles ficassem sempre pecadores, para todos sempre pecadores. Imagine você, alguém com um câncer terminal, mas que nunca chegasse ao fim. Imagine você, alguém com uma doença drástica, dolorida, mas que nunca chegasse ao fim. Eu não consigo imaginar a gente sofrendo por 1000 anos, 2000 anos, 6000 anos. Por isso que na misericórdia de Deus, ele tira o ser humano do acesso à árvore da vida, para que o ser humano sofresse, sim, o dano ou o salário do pecado, é a morte. Mas até mesmo por meio da morte, Deus alivia a nossa dor. Até mesmo por meio da morte, Deus olha para a gente e diz que ele não tem prazer no sofrimento contínuo e muito menos eterno para o ser humano. E quando a gente vê essa condição dessa terra, em que a morte passa a existir, em que o ódio passa a existir, onde a natureza entra em desordem, os animais perdem todo a sua ideia de harmonia dentro de um ecossistema, e a gente percebe que há uma imposição de um sobre o outro, essa terra que impõe sobre a gente medo por causa de catástrofes, essa terra que impõe sobre a gente medo em relação ao tempo, que a gente não sabe se vai chegar o tempo de amanhã, porque a gente vive sofrendo danos por causa do tempo chamado ontem. Você consegue, ao lidar com a nossa realidade, entender por que Deus tem uma proposta de uma nova terra? É porque Deus quer fazer com que a gente volte ao plano original da sua criação para continuarmos vivendo o propósito da sua bênção, vivendo dentro do contexto de uma relação chamada santificadora, ou relação santa. É dentro desse aspecto que pensar num futuro, numa terra melhor, numa terra mais agradável, numa harmonia de relacionamentos entre seres humanos, entre humanos e Deus, entre o humano e a natureza, pensar nesse futuro requer que nós olhemos para o passado. Porque da forma tão maravilhosa como Deus criou o universo, criou a terra, formou o ser humano, a sua própria imagem e a sua semelhança, é dessa forma que Deus está atuando poderosamente para trazer à terra renovação e trazer a mim e a você também transformação. Tem um texto da Bíblia em que Paulo diz que em Cristo nós somos novas criaturas. E eu gosto de pensar que ainda estando no mundo de pecado, antes de Deus restaurar a natureza física do ponto de vista de animais, árvores, de todo esse ecossistema, o universo, Deus está primeiro recriando o ser humano. Se Deus primeiro restaurasse a natureza, a terra como um todo, para depois mudar o ser humano, esse ser humano destruiria novamente a natureza. Mas primeiro ele muda o ser humano que nós somos. E ao transformar cada um de nós à imagem e semelhança de Jesus, dando-nos condições de sermos mais pacientes, tolerantes, amáveis, de amarmos como Cristo ama, quando Deus transforma o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus Cristo, a nossa natureza humana passa a experimentar a natureza de Cristo. E aí, esses novos humanos que somos em Cristo Jesus, obviamente, vão lidar com a natureza de uma forma diferente e vão desejar viver na Terra numa atmosfera diferente. E aí a gente chega ao Apocalipse, que é para a gente esta construção cinematográfica sobre como vai ser esse novo mundo, essa nova terra. Quando a gente chega ao Apocalipse, há uma renovação de mente. O Apocalipse é como assistir uma série, e a cada capítulo ele vai corrigindo ou ampliando aquilo que nós acabamos aprendendo anteriormente. Vocês aprenderam muitas coisas até aqui. E hoje nós chegamos, talvez, ao capítulo final da série. E quando a gente chega ao capítulo final da série, a gente fica com aquele gostinho assim, puxa, eu quero mais.
Eu quero experimentar mais, eu quero detalhes de tudo isso. E Deus nos dará detalhes de tudo isso. O Apocalipse foi escrito por um indivíduo que eu gosto demais da história dele, o apóstolo João. O apóstolo João, ele tinha por volta de 18 anos quando conheceu Jesus. Deixou tudo por Cristo Jesus. Aos 21 anos de idade, viu Jesus preso na cruz, morrendo, e aí ele viu parte dos seus sonhos se transformando em colapso. O tempo passou para ele, Jesus retornou para o céu, e Jesus deu para ele promessas de uma nova terra. Quando Jesus disse, João capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou lá, vou preparar o lugar e vou vir buscar vocês. E aí João ficou ansioso por estar naquelas moradas. Então ele sabia que havia algo além e melhor do que essa terra onde ele estava. O tempo passou para ele, algumas dezenas de anos, e ele estava com 90 anos, provavelmente, quando ele escreve o Apocalipse, perto do ano 100. E quando ele escreve o Apocalipse, ele estava preso em Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Ele era um pregador, anunciando que Jesus em breve viria e que Jesus restauraria todas as coisas. João tinha por volta de 90 anos de idade. E aí você percebe que alguém aos 90 anos de idade está pensando que há mais tempo para trás de história do que tempo para frente de sonhos. João, então, estava numa expectativa de vida muito curta. E naquela expectativa de vida curta, João já estava refletindo sobre alguns arrependimentos, alguns traumas, mas também já estava pensando sobre algumas conquistas. E provavelmente João estivesse pensando assim, puxa, podia ser nessa minha época aqui que o Senhor restauraria todas as coisas e traria para mim a experiência, a expectativa de não existir mais esse mar que está me separando dos meus amigos e dos meus familiares. E aí Jesus se revela para João na ilha de Patmos, e Jesus fala assim, João, eu vou te mostrar coisas lindas, coisas extraordinárias, para confirmar para você que o chamado que eu te fiz não foi em vão. Eu vou mostrar para você coisas que ainda vão acontecer, mas eu quero te garantir, pela fé, você estará lá. E aí a gente chega ao capítulo 21 do Apocalipse. Dentre as muitas coisas que Jesus mostrou para João, Jesus mostrou catástrofes, Jesus mostrou guerras, Jesus mostrou cenários de morte para João. João chegou a derramar muitas lágrimas no capítulo 5, verso 6. O capítulo 5 como um todo mostra João chorando diante de muita coisa que ele viu. E eu e você também choramos diante de muita coisa que a gente viu. Há 10 anos, um médico chegou a mim e a minha esposa e disse que nosso filho estava morto. Nós perdemos um filho. Assim como João chorou, eu sei o que é chorar por perder alguém. Na pandemia agora, eu perdi 4 familiares. E eu sei que a pandemia não foi ficção, porque as minhas lágrimas não foram mentirosas. E quando eu vou à casa da minha avó, da casa dos meus tios, eu não os encontro lá mais para me abraçarem. E quando eu retorno lá, as fotografias impõem sobre mim lágrimas. E eu choro de saudade. E é muito provável que você também sinta saudade de alguém. Alguém que muito te amou, alguém que você dependia, alguém que você quer muito abraçar novamente. É muito provável que você sinta a dor que uma lágrima traz. Porque toda lágrima tem a ver com o passado, e passado tem a ver muitas vezes com traumas. Traumas de separações, traumas de conflitos familiares, de abusos físicos, sexuais. Talvez o seu trauma seja uma catástrofe natural, talvez num contexto de chuva, talvez num contexto de seca, talvez a sua lágrima, o seu trauma seja relacionado a uma questão financeira. Talvez há muito tempo você não tenha conseguido dormir em paz, em tranquilidade, porque você não consegue acessar a esperança. Mas quando você lê o Apocalipse, este é o livro da esperança. Algumas pessoas falam assim, pastor, esse para mim é o livro da morte, ele fala muito do mal, do fim. Não, esse é a revelação de Jesus, e Jesus é a ressurreição e a vida. E se esse livro é a ressurreição, ele é a revelação de Jesus, ele fala sobre Cristo, e Cristo é vida, Cristo é ressurreição, Cristo é bom, Cristo é maravilhoso. Este livro é para você. E quando você vai ao capítulo 21, no verso 4, esse livro é para você, como para mim foi em muitas madrugadas. Eis que Deus te enxugará dos olhos toda lágrima. Antes de falar de nova terra, a gente tem que falar que não haverá mais luto, pranto, morte ou dor. Tudo isso que nos machuca, tudo isso que nos magoa, tudo isso que faz a gente dormir ansioso,
tudo isso que faz a gente acordar de madrugada por ansiedade, toda essa dor gerada por saudade, todo esse conflito gerado por dissensão e ódio, e toda essa tristeza trazida pela morte, tudo isso tem prazo de validade, está com os dias contados. Em nome de Jesus, suas lágrimas serão enxugadas. Tenha esperança, porque João viu um novo céu e uma nova terra, no capítulo 21 do Apocalipse, e viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar não existe porque quando João olhava para o mar separava João dos seus familiares, dos seus amigos. E quando ele fala que o mar já não existe, ele está falando sobre separação. A nova terra é para nós que queremos viver juntos para todos sempre. Essa nova terra, ela envolve uma renovação de tudo isso que é mal nesse mundo, deixará de existir. A morte não mais existirá. O diabo será destruído após os 1000 anos. No estudo anterior você viu sobre isso. O diabo, seus anjos, pessoas más que seguiram o dragão, serão destruídas de uma vez por todas. E aí, quando nós olhamos o capítulo 21 do Apocalipse, e nós vemos o verso 2, João descreve a cidade santa, após esses 1000 anos de um julgamento no céu. João viu a cidade santa descendo, a nova Jerusalém, e ela descia da parte de Deus como a noiva enfeitada. Eu fico pensando nos dias de casamento, como é lindo ver a noiva chegando, todas as pessoas ficam em pé. A noiva é o ponto máximo de uma cerimônia de casamento, hein? E aqui João viu a cidade santa como uma noiva. Imagine a beleza dessa cidade. E ele viu essa cidade descendo, porque ela desce do céu e ela será acoplada a esta terra. A cidade santa estará nessa terra. Portanto, essa terra, com o fogo que vai descer do céu e vai destruir o diabo, os seus anjos e todos os maus, essa terra será purificada, renovada, a cidade santa será acoplada, e aqui nessa cidade santa, nessa terra, será a habitação de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Aqui será a minha e a sua habitação. E aí, quando essa cidade santa estiver descendo, a Bíblia descreve no verso 3 do capítulo 21 de Apocalipse, que João ouviu uma voz forte que vinha do trono. E essa voz forte dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. O que isso quer dizer? Esse termo tabernacular é habitar, é morar com a gente. Não haverá mais pecado. Então não haverá aquilo que nos separe de Deus. Conforme Isaías 59 fala, que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas não haverá mais pecado. Então nós veremos Deus face a face. Você consegue imaginar a face de Deus? O olhar de Deus? Nós veremos Deus face a face, olho no olho. E quando nós pudermos olhar Deus face a face, Ele vai morar com a gente para todo o sempre. E Deus estando com a gente todo sempre nessa nova terra, é certeza de que nunca mais o pecado se levantará. Nunca mais haverá morte, porque a presença de Deus impõe vida eterna. É por isso que todo aquele que crê em Cristo Jesus vive para todo sempre, porque Deus estará para todo sempre presente em sua vida. Ainda quando a gente vai olhando sobre essa nova terra, essa nova cidade, verso 9 do capítulo 21, o apóstolo João disse o seguinte: então veio um dos 7 anjos, e esses 7 anjos, esse dos 7 anjos, disse o seguinte: venha, eu vou mostrar para você a noiva, a esposa do Cordeiro. Está falando sobre a Nova Jerusalém. E, obviamente, está conjugando com a igreja, que também é chamada de a noiva do Cordeiro. E aí, quando ele vai descrever a Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, fala que ela brilhava, porque ela tem a glória de Deus. No verso 12, fala de como era a muralha, grande, alta, com 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos. E sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha que coisa linda, nome na Bíblia tem a ver com autoridade.
Nome na Bíblia tem a ver com caráter. Nome na Bíblia tem a ver com distinção. Dependendo do seu nome, tem gente batendo na sua porta para te cobrar. Dependendo do seu nome, você compra em qualquer lugar. O nome é o seu tesouro precioso. E quando a Bíblia fala sobre nomes sobre os portões, está falando que o caráter das pessoas será reconhecido. E esse nome das 12 tribos dos filhos de Israel indicam pessoas que foram pecadoras, que foram falhas, mas receberam sobre si a autoridade de Deus, e sobre a autoridade de Deus, ou sob a autoridade de Deus, estas pessoas tiveram seu caráter transformado, e agora o seu nome é registrado nos muros da cidade, nos portões da cidade. Verso 13 diz que 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha tinha 12 fundamentos e sobre esses estavam 12 nomes, os nomes dos apóstolos. Novamente, os nomes dos apóstolos, fiéis ao Senhor. Pessoas que foram transformadas pelo caráter de Jesus, porque na Bíblia o nome tem autoridade. E aquele que recebeu o nome do Cordeiro, foi transformado, porque não há nenhum outro nome através do qual eu e você somos salvos. E no Apocalipse, capítulo 14, nos é dito que nós receberemos um novo nome. E esse novo nome é um nome adequado ao nome do Cordeiro, porque o nosso caráter vai ser semelhante ao caráter do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Portanto, essa nova terra impõe novas relações, uma nova natureza humana, uma nova forma de nos relacionar como familiares, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. E essas 12 portas, abertas para os 4 cantos da terra, elas estão sempre abertas. Sabe por quê? Porque a nova terra é um lugar de liberdades, liberdade de expressão, liberdade de movimento. Você pode ir e vir quando e quanto você quiser. A nova terra é um lugar em que você não vai precisar fazer passeatas buscando direitos civis, direitos humanos. Na nova terra, você não vai precisar buscar direito por ser mulher, direito por ser homem. Na nova terra, todos terão direitos preservados e garantidos, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é bom. E nessa nova terra, todos nós teremos liberdade, livre-arbítrio, liberdade de expressão. Você vai poder falar o que pensa, você vai poder expressar o que sente. Eu quero viver num lugar como esse, onde eu tenho liberdade plena, eu posso exercer a minha vontade, e a minha vontade vai estar adequada à vontade de Deus, porque Deus estará comigo sempre, todos os dias. O tamanho dessa cidade é incrível o tamanho dessa cidade. Eu fiz um cálculo, eu procurei na inteligência artificial informações sobre o tamanho dessa cidade. E eu descobri que o tamanho dessa cidade é uma distância entre o Rio de Janeiro e Brasília. Você consegue imaginar essa distância? Quilômetros e quilômetros de distância. E ao calcular o tamanho dessa cidade, eu descobri que nessa cidade, se ela fosse uma cidade de apenas um pavimento, apenas na horizontal, essa cidade teria 100 metros quadrados para cada habitante. Você consegue imaginar uma habitação com 100 metros quadrados para uma única pessoa? Então, nessa cidade caberiam cerca de 50 bilhões de pessoas. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas será que cabe todo mundo? As pessoas que estão hoje vivas e as pessoas que já viveram, que morreram, mas que pela fé vão ressuscitar e estarão nessa cidade, será que vai caber todo mundo? Se essa cidade tiver apenas um andar, 50 bilhões de pessoas poderão habitar nela confortavelmente. Agora imagine se forem apartamentos, se forem moradias de 2 andares, de 3 andares, de 5 andares. A descrição do tamanho dessa cidade é para dizer para você que você é bem-vindo e você cabe nessa cidade. Deus tem um espacinho para você na nova terra. Na nova terra, o sorvete vai ser delicioso. Não vai ter essa gordura que faz mal, essas misturas de açúcar e leite que fazem mal. Eu fico imaginando que o sorvete vai ser maravilhoso na nova terra. Como eu te disse, eu sou mineiro. Se o sorvete tiver gosto de angu e quiabo, eu vou amar. Nessa nova terra, vai ter brincadeiras saudáveis.
Eu fico imaginando o campinho de futebol na Nova Terra. Todo mundo brincando, se divertindo, se recreando, e a gente ensinando os apóstolos a jogarem futebol, e eles nos ensinando brincadeiras da época deles, normais, porque eles também brincavam. E quando a gente pensa na Nova Terra como um ambiente de alegria, de recreação, de convivência, a gente percebe que a alegria é uma forma de adorar a Deus, porque Deus está enxugando dos olhos todas as lágrimas para que voltemos a sorrir. E nós vamos poder sorrir para todos sempre. Deus tem para você um plano para que você volte a sorrir para sempre. Sorrir porque o seu coração está cheio de paz, o seu coração está cheio de reconciliação, o seu coração está cheio de perdão. A Nova Terra é um lugar de paz, de perdão, de reconciliação, de restauração. A Nova Terra é um lugar em que nenhum de nós vai se preocupar com o amanhã, porque quando olharmos para trás, vamos nos lembrar que de forma maravilhosa Deus cuidou de nós, e quando pensarmos no dia seguinte, saberemos que tudo está nas mãos de Deus. A Nova Terra é um lugar para você recuperar-se de todos os seus traumas. A Nova Terra é um lugar de você voltar a colocar a cabecinha no colinho da mamãe, receber aquele cafunézinho. A Nova Terra é um lugar para você sentar-se à mesa e comer o fruto da árvore da vida. Porque nós nunca mais morreremos, nunca mais adoeceremos, nunca mais sofreremos. Imagine você como vai ser gostosa aquela refeição, a reunião dos seus familiares, dos seus amigos. Imagine você como vai ser legal ir e vir. A Nova Terra é aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Já deu para imaginar muita coisa, né? E aquilo que não deu para imaginar, só deu gostinho de querer fazer parte desse lugar tão especial que Jesus está preparando para todos nós. Você deve ter gostado também, você que acompanhou aí, né? Vou pedir para o pastor Bruno Santelli fazer o favorzinho de colocar aquele QR Code para quem chegou agora, de repente não estava acompanhando essa temporada e disse que coisa linda, que coisa maravilhosa, como é que eu faço para ter acesso? Olha, esse guia de estudos aqui está explicando tudo que a gente falou aqui ao longo dessa temporada toda. Você pode pedir esse material agora, entrando em contato conosco, apontando o seu celular para esse QR Code ou mandando a sua mensagem "Eu quero" para o nosso número 98048-0957. DDD 91, aliás, DDD 21 98048-0957. Mande "Eu quero", vai chegar na sua casa totalmente grátis esse material, tem videoaulas também. Você pode acompanhar com a gente, viu? Aqui as transmissões. Você que chegou agora, tem todas elas aqui na playlist, desde a 1 até a 8, e você vai poder depois também assistir as videoaulas. Eu tenho certeza que você vai querer assistir todos, porque são todos muito abençoados. Pastor Marcos, é o seguinte, bebe uma aguinha aí, porque você já vai começar a responder algumas perguntas, porque um tema como esse traz muitas dúvidas, né? Eu sei que nem todas a gente vai conseguir explicar aqui, não vamos fazer aquelas que não têm resposta, né? Vamos acreditar pela fé que um dia Jesus vai nos revelar, mas aquelas que a gente pode fazer, a gente vai fazer, tá? Pastor Bruno, vamos só conversar um pouquinho sobre a nossa classe nova do Apocalipse, amigo, porque o povo quer saber, né? Como é que eu faço para participar desse nosso novo curso? Eu já anunciei para quem estava no início da nossa transmissão que vai começar no dia 23 de junho. Que horário que vai ser? O mesmo horário, 8 da noite, até umas 9 no máximo, só que desta vez serão 2 encontros semanais. É tranquilo, né, pastor Bruno? Uma horinha por noite, vai ser top, são 18 encontros, então você vai ter que fazer o seguinte para poder se inscrever. Você tem que mandar uma mensagem para a gente, mandar uma palavra simples, Apocalipse. Mande Apocalipse para o nosso número aqui da rádio, 21 98048 0957. Você vai receber um link, você vai clicar no link e vai colocar ali o seu nome completo, a sua cidade, o seu bairro, que a gente quer saber, quem sabe se você tem um e-mail. E aí você vai também fazer parte, se você quiser, de um grupo no WhatsApp, porque nós vamos colocar você num grupo para que você receba os links da transmissão. Para você não ficar perdido ali, né? Vai começar, onde é o link, perdi e tal. Vai estar tudo no link para você clicar e você já vai saber o horário direitinho, o tema que vai ser abordado, quem vai estar com a gente. Então vale a pena. Mande Apocalipse agora, essa palavrinha Apocalipse, para 21 98048 0957 e seja um dos primeiros a se inscrever. Fácil, né, pastor Bruno?
Poxa, mais fácil que isso, só o sorvete da Nova Terra. O pastor falou, deu uma vontade de tomar um sorvete. Eu que sou locutor, tenho que evitar Anotei essas aqui, coisas. viu? Tá anotado. Anotou. Eu que agora... No céu tá liberado, né, pastor? Porque não tem rouquidão nem nada, né? Bênção pura. Então vamos começar aqui com as perguntas, pastor Bruno Santelli. Qual é a primeira pergunta que você quer fazer para o homem? Ele está pronto para responder todas. Então vamos lá, pastor Marcos. Eu anotei aqui, foi muito legal, né? Teremos liberdade, novo nome, a gente vai ter saúde plena, né? E, poxa, dá vontade de, com certeza, ir para lá. E como é que, então, a gente pode se preparar para ir, estar lá, participar da Nova Terra? Muito legal, já estamos nos preparando ouvindo a Novo Tempo, né? Mas o preparo para estar na Nova Terra, ele envolve primariamente a aceitação e reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. E quando Jesus fala a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, que se ele quisesse acessar a vida eterna, a eternidade, o reino de Deus, ele precisaria nascer de novo. E aquele nascer era da água, o batismo. E aquele nascer de novo era por meio do Espírito Santo. Nicodemos não entendeu. Ele não entendeu naquele primeiro momento. Ou ele rejeitou as orientações de Jesus. Porque, na realidade, Jesus falou o seguinte: Nicodemos, você precisa deixar de ser judeu. Porque para acessar a eternidade, para ir ao reino de Deus, não basta ter nascido judeu. Você precisa reconhecer que precisa de algo mais. E esse reconhecer que precisa de algo mais, Jesus mesmo disse para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva. E aí o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, aquele que está em mim vive, e não aquele que é judeu. Então, para se preparar para a nova terra, precisamos estar em Cristo Jesus. E aí Romanos 8, verso 1 vai dizer, aquele que está em Cristo não recebe condenação. E aí Romanos 9 vai dizer que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor sobre o pecado. Ou seja, estar em Cristo é como um bebê no ventre de uma mãe. A mãe conduz, a mãe carrega, a mãe leva. E vou dizer aqui, às vezes tem um bebê no ventre de uma mãe que a mãe sabe que tem uma doença que pode ser até terminal, mas a mãe ama tanto que a mãe não aborta. Eu estou em Cristo. Os meus pecados fazem com que eu esteja em uma doença terminal, sinta dores, cause dores, mas Cristo não me aborta, Ele não me cancela, porque Ele sabe que nele o meu nascimento, a minha vida é um milagre. Então, a resposta é permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Deus vai continuar te conduzindo. Ótimo, pastor. Você falou aí de aborto, né? A gente sabe que no mundo que a gente vive, a gente vê morte também, a gente vê pessoas doentes. Na rádio, a gente recebe constantemente pedidos de oração, pessoas que informam a falecer um ente querido e tal. Que mensagem essa nova terra traz para a gente de esperança para os nossos dias em que pessoas morrem, pessoas adoecem, mesmo pessoas que são cristãs, tementes a Deus? Olha, a morte, por mais que não seja compreendida por nós, ela é permitida por Deus. Até porque a morte é aquilo que o pecado impõe. O salário do pecado é a morte. Então, cada vez que uma pessoa morre, nós estamos vendo o pecado também chegando ao seu fim. Vamos pensar numa hipótese. 100% dos seres humanos morreram. Então, não há mais problema relacionado ao pecado, porque acabou, todo mundo morreu. Mas como Deus, ele não se limita pelo pecado, porque o pecado nunca será mais poderoso do que Deus, Deus nunca deixará que a morte reine, que a morte seja eterna. E nessa dimensão, quando Deus fala para a gente de vida em Cristo Jesus, ele indica que tudo aquilo que pertence a ele, ele compartilha com a gente. E Deus tem eternidade. E eternidade é um presente de Deus para todos nós. E se é esse presente de Deus para todos nós, em Cristo Jesus, que é a ressurreição, ele ressuscitou Lázaro.
Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ou seja, eu perdi um filho. Eu tenho certeza que quando Jesus vier, ele vai me devolver o meu filho, porque ele é a ressurreição. E pela fé, eu creio que os meus entes queridos que dormiram fiéis a Jesus, eles vão ressuscitar e vão estar comigo no céu. Então, pensar na nova terra é pensar que logo, logo, eu vou me reencontrar com a minha avó, eu vou segurar meu filho nos braços. Pensar na nova terra é pensar que, como na minha infância, eu vou me sentar à mesa novamente com os meus familiares e nós não vamos apenas comer aquilo que a gente gosta, a gente vai contar histórias que a gente gosta. Então, pensar na nova terra é olhar para o futuro e não confiar no ser humano, nas legislações humanas, nos sistemas de governo humanos. Olhar para o futuro é depender única e exclusivamente do sistema de governo divino. É por isso que a nova terra, gente, não é aquilo que a gente busca. Eu sempre digo assim: pensar na nova terra é a gente buscar justiça de onde ela vem do alto, ela é Jesus. É buscar pão de onde ele vem do alto, ele é Jesus. Então, pensar na nova terra é olhar sempre para o alto, porque é assim que a gente tem que viver em Cristo, olhando para o alto, para frente. Eu só posso falar coisa boa sobre a nova terra, somente coisa boa. E todos nós gostamos de coisas boas, então a gente tem que olhar para frente. E como eu li Apocalipse 21, verso 4, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Imagina, aqui quando a gente chora, vem alguém, traz um lencinho para a gente enxugar, abraça e fala assim, meus sentimentos para você e tal. Só que, gente, é diferente de Deus enxugar, porque quando Deus enxuga, ele apaga o passado que faz sofrer. Lágrima, a gente chora pelo passado. Quando Deus enxugar as lágrimas, o passado de dor passará. E agora nós vamos viver apenas as memórias que vão se reproduzir na eternidade. E a gente nunca mais vai querer o fim da eternidade. Nunca mais. Até porque não tem como a eternidade terminar, acabar. E aí nós vamos viver para sempre ao lado desse Deus maravilhoso, né? Você falou de vida eterna, me lembrei de Apocalipse capítulo 22, né? Tem uma promessa que diz para a gente assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você começou falando do Jardim do Éden. Exato. Lá Adão e eu comiam da árvore da vida, perderam acesso, e agora a gente vai voltar a ter acesso à árvore da vida para viver eternamente ao lado de Jesus. Eles já comeram uma primeira vez, segunda, terceira, não sei quantas, mas nossa vai ser a primeira vez. E aí, de novo, né? Mineiro. Quando eu comer, talvez ela vai ter sabor quiabo. Brincadeiras com aquilo que a gente pode imaginar, mas a gente não consegue ainda acessar. Mas vai ser maravilhoso a gente poder comer, olhar para Adão e Eva, e eles talvez derramando lágrimas, e vão olhar para a gente e falar assim, que bom que em Jesus Cristo ele corrigiu tudo. Bem, pastor, o tempo aqui já está esgotado, mas eu quero te deixar agora livre para fazer suas últimas considerações aí, a sua colocação, o seu apelo, para quem assistiu essa temporada ou chegou agora, que pensando em tudo isso que você falou, deseja agora estar no céu, fazer parte dessa nova terra, que Deus te use agora, que você use as palavras que Deus colocar no teu coraçãozinho, para você fazer esse apelo para quem ainda está meio assim, sabe? Talvez está pensando em primeiro abandonar um vício, deixar algum pecado, para depois acertar as suas contas com Deus. Fica à vontade. Um dia, no final de uma pregação, uma pessoa paraplégica procurou o pregador e, emocionada, falou o seguinte... pastor, será que Deus aceita uma pessoa pela metade? O pastor então olhou para aquela pessoa e disse, Deus aceita pessoas pela metade que se entregam por inteiro. Mas Deus não tem como aceitar pessoas inteiras que se entregam pela metade. Você chegou ao final dessa série de estudos e eu não te conheço, não te vejo, não sei quais são as suas necessidades, não sei quais são as suas limitações, quais são seus medos, quais são seus traumas. Mas eu imagino que você busca através desse áudio, talvez, se você assistir no YouTube na forma de vídeo, talvez você esteja buscando esperança, consolo, conforto.
E eu quero dizer para você, se entregue por inteiro, mesmo que você esteja em pedaços. Se entregue por inteiro, mesmo que você esteja em frangalhos. Se entregue por inteiro, mesmo que você não se sinta completa. Se entregue por inteiro, mesmo que você não se sinta perfeito. Se entregue por inteiro, que Jesus vai pegar você como você está e vai transformar você de tal forma que você vai poder dar glórias a Deus, testemunhar sobre a transformação, sobre o milagre de Deus. Talvez o milagre em você não seja na sua estrutura física visível. Talvez Deus precise moldar o seu jeito de pensar sobre você. Talvez você não se goste, talvez você tenha autoestima baixa, talvez você esteja com medos, com emoções dilaceradas. Deus pode mudar toda a rota do seu pensamento. Deus pode mudar toda a estrutura do seu cérebro. Deus quer receber você por inteiro e conduzir você à nova terra. Um lugar onde você não terá mais fome, medo, dor. E esse momento é agora. Você pode dizer sim para Jesus, mande agora para a rádio, mande agora para o WhatsApp, que você aceita Jesus como Salvador e você quer estudar mais a Bíblia, que você quer ser batizado, nascer de novo, nascer da água, mas nascer para Cristo. Mande uma mensagem para a gente dizendo assim, eu quero me preparar para ser batizado, para ser batizada, porque eu quero me preparar para a nova terra, eu quero estar na nova terra, eu quero preparar toda a minha família para esse momento. Meu apelo para você, se entregue por inteiro. E deixe que Jesus faça o restante. Se entregue com o que você é, com o que você tem. E deixe que Jesus faça a diferença. Pastor, para a gente poder encerrar, o senhor poderia fazer uma oração por todas essas pessoas que estão ouvindo e tomando as suas decisões, para que Deus continue com elas ao longo dessa jornada, que elas não venham desanimar jamais? Ore, por favor. Oremos. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que traz esperança, pelo Apocalipse que te revela como nosso Salvador, como a ressurreição e a vida. E obrigado porque, nesse momento, pessoas tomaram a decisão de entregar a vida ao Senhor. Pessoas estão agora decidindo se preparar para o batismo e se prepararem para a nova terra. Que o Senhor enxugue dos olhos todas as lágrimas, devolva o sorriso, mas que logo, logo a gente se encontre com essas pessoas à mesa para comermos do fruto da árvore da vida, porque não haverá mais pecado que possa nos separar, e não haverá mais necessidade de rádio, não haverá mais necessidade de TV, para que a gente possa se comunicar, porque nós nos veremos face a face, porque estaremos na presença de Deus. Obrigado, Deus, pela esperança da nova terra em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ótimo, muito obrigado, pastor Marcos, foi maravilhoso. Tão bom que eu quero que você volte, claro, vamos ter que trabalhar a tua agenda. Você tem que estar com a gente, amigo. Você é parceiro. Amém. Pastor Bruno, obrigado também, meu amigo. Ó, junho promete, dia 23, ó. Olha aí, eu estou colocando agora a arte para você dessa nossa campanha, vou colocar aqui, e você vai poder fazer a sua inscrição. Manda aí, você que está ouvindo pelo rádio, mande para a gente Apocalipse para o nosso WhatsApp, 2198-048-0957. 18 encontros, toda terça e quinta, a partir do dia 23, aqui no nosso canal no YouTube, @Rádio Novo Tempo, _Rio. Gente, obrigado, tá? Forte abraço para vocês todos. Bruno, pastor Marcos, Deus continue abençoando o ministério de vocês e até o próximo encontro, só em junho. Valeu! Valeu! Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.